Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcólogas. Eu sou a Nathalie Gudaiol E eu sou a Karina Pirró. e hoje nós estamos recebendo dois profissionais excepcionais, Braulino Peixoto Salve, e salve. doutora Valéria. Sejam muito bem-vindos para falar de um assunto que tem dado o que falar, né, Cacá? Nossa, e a gente é muito curiosa. É um assunto que eu considero excepcional para o futuro. Na verdade, já é presente, né? Mas para o futuro da saúde do nosso país e de todos, na verdade. E aí a gente vai tirar muitas dúvidas de vocês e as nossas dúvidas também. Vamos começar com uma pergunta que é o que é neuromodulação? Porque é uma coisa que todo mundo pergunta, as pessoas têm muita dúvida, e inclusive alguns profissionais da saúde já viraram para mim e falaram assim: ah, mas neuromodulação são muitas coisas, então o que é a neuromodulação com que vocês trabalham especificamente? Perfeita essa pergunta. Eu vou começar aqui para também aproveitar para saudar essa grande amiga, que é uma parceira de mais de uma década de trabalho, ou seja, meio que a gente, logo que saiu da maternidade, a gente já começou a trabalhar juntos. É um encontro de almas, né? Pois é. Então, eu gosto muito de falar que o nosso foco de trabalho é estudar o comportamento da atividade elétrica cerebral. Um dia alguém parou e pensou: o cérebro funciona com bits, com pulsações elétricas. Essas pulsações elétricas têm variações específicas em relação à velocidade e à força que elas executam, e isso muda a partir do lugar onde você está olhando para o cérebro. A grosso modo, a gente pode pensar que na região mais pré-frontal, que é a grande diferença entre os seres humanos para outros mamíferos e primatas, ela funciona com mais velocidade e atrás ela vai diminuindo um pouco mais essa velocidade, a grosso modo de se falar. Então, a neuromodulação muitas vezes é a proposta de, entre aspas, de novo, calibrar, ajustar que essa atividade elétrica funcione dentro do que é esperado, do que já foi estudado anteriormente. E claro, existem vários tipos de neuromodulação. A gente vai poder falar de vários aqui, mas eu gosto de trazer sempre uma diferença. Assim. Existem três grandes componentes na natureza, que são os componentes dos elementos e intervenções químicas, físicas e elétricas. Quando a gente pensa em toda a trajetória da saúde, né, embarcada ou liderada pela comunidade médica, a gente percebe que há uma predominância muito grande nas intervenções físicas e nas intervenções químicas. Quando a gente pensa na química, estamos pensando nos medicamentos e por aí vai. Quando estamos falando de intervenção física, estamos pensando, principalmente no ambiente hospitalar, quando alguém quebra um braço, precisa fazer uma intervenção física de ter que abrir uma determinada parte do corpo para fazer uma intervenção cirúrgica. E a outra pergunta que fica é: quais as contribuições da intervenção elétrica para a saúde humana, já que nós temos uma circuitaria elétrica da cabeça aos pés, funcionando, dando comandos e também dando respostas ao cérebro em tempo real, que é a mais rápida que existe, né? Acho que dá para começar com esse papo dessa maneira. Eu acho até muito interessante que não tenha sido uma das primeiras coisas a se pensar, porque se a gente está falando que, de novo, né, o nosso corpo ele funciona também com esses estímulos elétricos, a gente está falando de neurônios, por que que não parou para se olhar para isso com esse cuidado desde o começo? Por que que olhou mais para a química? Quando você fala de química, até para quem está ouvindo a gente, toma um antidepressivo, já ouviu falar de serotonina, noradrenalina, que é a parte química da comunicação entre os neurônios. E por que que não se falou tão cedo dessa parte elétrica? Na verdade, os estudos iniciais da eletricidade do cérebro vêm de 1929, com Hans Berger, onde ele fez o primeiro registro do ritmo alfa, que é um dos principais ritmos do ser humano, e nessa época ele mapeou um ratinho, né, 1929. Então, os animais também têm ritmos elétricos no cérebro, como nós temos. Eles têm epilepsia, como nós temos. Então, essa atividade elétrica, ela é há várias décadas estudadas, né? Mas ela ficou reservada na medicina para o estudo da epilepsia, onde nós temos em torno de 30% da população epilépticos. Né? 30%? 30%.
70% não somos epilépticos. Podemos, em algum momento na vida, desencadear algo disso, né? Mas... E o avanço da tecnologia sempre foi um segredo, assim, como ver o cérebro, como pegar, manusear. Então, a tecnologia que começou a chegar do imageamento através das tomografias, das ressonâncias, o olhar científico voltou-se para a anatomia. Uhum. Então, como casar a anatomia com a neurofisiologia, que são coisas distintas? Eu gostaria de me apresentar, né, após essa introdução. Eu sou Valéria Modesto, eu sou médica pediatra e neurologista há 30 anos e atuo em Minas Gerais e agora no Brasil inteiro, né? Obviamente, com esse avanço que tivemos aí no pós-pandemia, em que os serviços passaram a ser mais divulgados e permitidos pelo nosso conselho por via online, né? Porque no conselho de vocês já existia há um tempo, sim, né? Sim. Mas éramos proibidos até de divulgar números de telefone pelas redes sociais, né? Pelo nosso conselho. Então, isso trouxe um avanço grande para ter mais alcance e conversar com pessoas de vários pontos do Brasil e do mundo, trazendo para nós esses estudos mais reais e mais fidedignos. Mas onde que casa a neurofisiologia com a neuroanatomia? É aí que é o grande ponto, que muitos colegas, né, da medicina, eles, como ler o eletro é algo complexo, muitos neurologistas também não sabem ler a atividade elétrica, e como isso se traduz para a queixa que está diante de nós. Quem é esse cérebro que está diante de nós? Quem é essa pessoa que está aqui? Então, aprender o estudo elétrico e que função que tem cada ritmo em cada localização, onde que eles se predominam, você encontra a história de vida da pessoa. Então, onde que faz a diferença? É você saber o que está acontecendo. E o sistema nervoso, ele é o maior órgão do sistema do nosso organismo. Muitos pensam que é a pele, que é o intestino, mas não é. Então, em todas as áreas do nosso corpo, do alto da cabeça ao dedão do pé, nós temos malhas nervosas. Para vocês entenderem, né, quem está nos ouvindo, é pensar numa conexão elétrica, por exemplo, de uma casa, em que você vai levar inúmeras fiações. E hoje aqui nesse próprio estúdio, né, quantas coisas tem aqui conectando tudo para poder acontecer isso que nós estamos fazendo ao vivo com vocês. Então, o nosso corpo não é diferente. Aliás, ele é muito mais complexo, né? É muito mais complexo do que qualquer computador de bordo, vamos dizer assim. Né? E aprender essa leitura é o que eu e o Dr. Braulino temos feito nessa última década. E aí, de curiosidade, até para depois a gente aprofundar um pouquinho, onde vocês foram buscar essas informações e por quê? Perfeito. A primeira iniciativa motivacional, por assim dizer, era não estar satisfeito, né? Particularmente estou falando do meu olhar sobre a predominância do estudo da subjetividade em relação ao que a psicologia traz. E aí comecei a ver alguns trabalhos, principalmente na Europa, onde colocava-se a ideia de tentar trazer uma perspectiva de autorregulação, onde você pudesse enxergar um pouco o seu cérebro funcionando e, a partir daquilo, como se fosse um espelho natural ali, que a gente mais tarde chamaria de biofeedback, né? Uma resposta biológica imediata, você mesmo conscientemente fazer autorregulação. A grande questão é que, naquela altura, a gente começou a perceber também que os grandes centros de excelência nessa área não falavam entre si, não se comunicavam. Então decidimos montar uma espécie de quebra-cabeça, esvaziar literalmente a xícara e absorver o que a gente entendia que tinha de melhor em cada um deles. Porque a gente entendia que naquele momento só poderia ter uma compreensão integral ou global a partir da visão de vários centros de excelência que se dedicavam a pensar com muita minúcia e um detalhe, uma especificidade
a respeito daquilo. Então, grandes centros trabalhavam com a modulação e a autorregulação cerebral pura e simplesmente, outros grandes centros com a questão da autorregulação muscular ou na periferia do cérebro, partes musculares do corpo, por assim dizer. Outros trabalhavam com eletroestimulação direta no cérebro, outros trabalhavam com eletroestimulação no corpo a fim de encontrar um potencial evocado, que o cérebro percebesse que uma parte bem específica do corpo, daquele corpo que ele tinha que monitorar tudo que estava acontecendo e estaria ali chegando um estímulo diferente. Então, a nossa primeira jornada juntos de imersão foi na Holanda, numa cidade chamada Raymond. É a sede da Mind Media, que é a empresa que produziu o Nexus, que é um aparelho multimodal que consegue lhe dar referências. Na minha opinião, hoje, não tenho nenhum vínculo com eles, assim, comercial, mas eu gosto de falar, porque na minha opinião, hoje, o Nexus, principalmente o 10, por ser extremamente versátil, é um aparelho que você consegue ter desde o famoso detector de mentira lá da época da Rússia, até, que é a resposta galvânica da pele, nada mais que isso, até respostas musculares, né, que a gente chamaria de biofeedback, que na verdade é a resposta muscular no biofeedback, a associação do HRV, que é a resposta de coerência cardiorrespiratória, e o próprio neurofeedback, que é uma resposta de autorregulação da atividade elétrica cerebral. Por anos, né, principalmente nos Estados Unidos, algumas escolas de neurofeedback decidiram fazer um trabalho como se aquela área tecnológica não fosse de domínio de profissionais da saúde. Então, esse nome ficou muito estigmatizado em muitas áreas, né? Hoje em dia, na Europa, nos Estados Unidos, quando você pensa em universidade e academia, eles falam do Brain-Computer Interface, que é a relação cérebro-máquina. Né? Mas a gente sabe, por exemplo, nos grandes estudos, inclusive que o Nicoleri está à frente, da ideia de pensar em fazer uma relação com uma pessoa, por exemplo, que teve uma lesão medular, voltar a andar, a relação é cérebro-máquina também. Então, começamos a perceber que existiam escolas, referências, inclusive os brasileiros, eles estão numa espécie de vanguarda. Você encontra grandes profissionais da área brasileiros na Europa, principalmente nos Estados Unidos. Há exemplo, por exemplo, do Dr. Felipe Fregni, né, que é daqui de São Paulo, da PUC de São Paulo. Hoje ele é diretor do Hospital Spalding, que é em Boston, que é o Hospital Escola de Eletroestimulação de TDCS, especificamente da Universidade de Harvard, brasileiro. De tempos em tempos ele vem ao Brasil, faz um seminário para profissionais. Ele acredita nesse processo multidisciplinar, portanto, o trabalho dele não é para médicos, é para profissionais da saúde. A gente vê um crescimento enorme de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, né, além de médicos e neuropsicólogos trabalhando com essas técnicas e dando vazão ao foco terapêutico que a área dele permite. Então, esse é mais ou menos um apanhado geral aí desse... A doutora Valéria falou um pouquinho a respeito das ondas cerebrais e, inclusive, é bem comum que a gente ouça esses nomes alfa, beta, delta, em meditação. E eu queria que, por favor, vocês pudessem falar para quem está ouvindo a gente um pouquinho sobre essas ondas cerebrais e como que elas se correlacionam com as nossas atividades cotidianas. Perfeito. Um dos principais ritmos do cérebro, que é o que vai marcar a maturação elétrica, desde um bebezinho, de um feto, até chegar à senescência da vida, é ele que marca a sua escala evolutiva, né? E o alfa, ele é um ritmo habitualmente posterior do cérebro, que seja em área occipital, temporal ou parietal. E ele tem um valor específico para cada faixa etária. Porém, quando atingimos 10 anos de idade, é um cérebro que está pronto com esse ritmo para seguir na vida adulta. E ele vai marcar a sua velocidade de processamento, ele vai marcar a sua função cognitiva, a sua capacidade de adquirir conhecimentos e lembrar, né, das coisas. Então, esse alfa é um dos principais ritmos do cérebro. Ao mesmo tempo, ele também pode ser um marcador, dependendo da localização de alguns problemas de saúde. Por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade,
quando a pessoa passa a produzir esse ritmo alfa em lobo frontal, ou ele estar muito dominante no cérebro com a pessoa com olhos abertos. Então, como a Nath falou, né, a respeito de meditação, então, vocês já ouviram falar, atingir o estágio alfa de meditação. Sim. Seria um momento em que você está relaxado, tranquilo e tal. Então, agora, o valor vai de 8 a 12. Eu nunca vou entrar numa meditação se eu tiver com uma frequência de 11 ou 12 no meu cérebro, que ele deixa o nosso cérebro mais ativo, mais alerta. Então, aprender a canalizar essas frequências, que é uma das expertises que nós temos. Ele também pode marcar períodos traumáticos da vida, dependendo da localização, em giro cingulado posterior, em que, na mesma pessoa, ele tem valores diferenciados. Um outro ritmo muito importante é o ritmo beta. Habitualmente, ele é um ritmo do centro do cérebro para a região frontal. No centro do cérebro, ele vai ter uma função importantíssima, que é a regulação da nossa atividade motora. Ele é um ritmo sensório-motor. Ele traz uma conexão do nosso corpo com os nossos músculos. Então, nós temos uma frase muito gostosa, né, de falar, que o cérebro ele se acende quando você descobre que o teu corpo existe. Como assim? Se eu produzo movimentos, músculos foram feitos para se mexer. O nosso sistema músculo-esquelético. Então, você que está sentadinho na cadeira aí, né, o tempo inteiro, o dia inteiro, né, se você lembrar daquela charge da evolução dos primatas até o homem, e hoje o homem assenta de novo, porque passa horas sentado, trabalhando, ou jogando, ou fazendo qualquer coisa, nós estamos experienciando uma evolução desse desenvolvimento. Isso está sendo muito prejudicial. Isso teria um impacto nessa onda beta na região sensório-motora, é isso? Na sensório-motora. Pessoas que passam a produzir ritmos muito lentos na área sensório-motora, que passa a ser um marcador de transtorno de déficit de atenção também. Estamos na semana de conscientização do transtorno de déficit de atenção, seja na criança ou seja no adulto. Então, a localização desses ritmos vai trazer o impacto na sua vida. O ritmo beta, por sua vez, na região frontal, ele vai te trazer a função executiva. E quando que surge o ritmo beta no frontal? A partir de 11, 12 anos de idade. Então, aquela pessoa que não consegue produzir o ritmo frontal será aquela pessoa que vai ter uma dificuldade de executar todas as etapas de um planejamento da vida. Por exemplo, é muito comum atendermos pessoas com 30 anos que está ainda perdido, sem saber o que vai fazer, 50 anos, 60 anos. Então, ele não consegue se organizar mentalmente, em ter uma ideia, ver as etapas de desenvolvimento dessa ideia para chegar num projeto final. É o jovem adulto de 30 anos que ainda mora com os pais, né? Que mora com os pais. O jovem adulto de 50 anos também ainda tem muitos de 50 anos morando com os pais. Sim. Ou cuidando de um idoso. E o grande marcador social é aquela pessoa que não consegue, por exemplo, estabelecer uma profundidade nas relações afetivas ao ponto de evoluir, por exemplo, para morar junto, casar, ter filhos, enfim, e dar sequência a uma expectativa que se tem de montar a sua própria família. Né? Caraca, a gente está falando que uma dificuldade na execução de um planejamento pode ser uma alteração elétrica do cérebro na região. E aí tem um ponto muito, muito, muito importante, porque o que vai impactar nessa maturação elétrica? Muitos colegas me perguntam nos congressos, conferências que a gente participa pelo Brasil, pelo mundo, Valéria, qual que é, o que você faz, como é que você atua, que a gente não consegue ter esse resultado? Porque mais de 90% dos colegas, né, de qualquer área da saúde não entende isso. Uhum. A gente nem tem sobre então, isso é um projeto, né, é um projeto que eu e o Dr. Braulino estamos aqui trabalhando arduamente nisso para desenvolver como ter mais alcance esse olhar. Criar uma massa crítica. Criar uma massa crítica. Precisamos dividir esse conhecimento e eu não esse vou morrer olhar. isso comigo. Então, assim, porque é muito sofrido. Por exemplo, agora num pós-Covid, você recebe uma pessoa, por exemplo, com 32 anos, eu estou com essa paciente hoje, 32 anos, ela teve um Covid grave,
E hoje ela parece com Alzheimer, parece um Alzheimer. Mas não é Alzheimer porque ela teve uma infecção, uma encefalite pelo SARS-CoV-2. Então, deu um game over. Ela não consegue mais ser quem ela era. Era uma administradora. Como atuar nisso? Aí você consegue fazer um imageamento cerebral e ver isso? E ver isso, estabelecer protocolos, né? A palavra protocolo não é bacana. Estabelecer uma linha de raciocínio e de recuperação, de reabilitação. De intervenção terapêutica. De intervenções terapêuticas focadas no corpo humano. Pensar, o cérebro não está fora do corpo. Lógico. Claro que não. Sim. Né? Então, assim, eu não posso só olhar o cérebro. Eu costumo brincar que, como eu venho da pediatria, né, eu estudei desde da concepção, é muito menos difícil ver um adulto e montar a história dele pregressa do que quem só viu o adulto. Então, consegui estabelecer esse timeline da vida, né? Em que momento que começou a acontecer a quebra desse desenvolvimento. E nós temos muitas coisas ainda que vamos ver nesse pós-pandemia. Sim. Quais são os novos modelos educacionais vigentes? As escolas, as universidades, as creches, se eles não mudarem o conceito do que está hoje, nós estamos formando uma grande massa de pessoas sem capacidade de pensar. Sem capacidade de chegar numa universidade e interpretar e ler. Às vezes até Sabia de passar no vestibular, existem os porque você precisa analfabetos. dessa interpretação. Existem os analfabetos funcionais, Sim. disfuncionais, né? Que passou por um esquema de aprender a fazer provas, mas e o raciocínio está onde? Não há um desdobramento de ideias, porque isso exige uma elaboração de alta grandeza para áreas que é muito específica de nós humanos. Basta lembrar que os primatas não têm pré-frontal, né? Daqui para trás, todos os macacos são iguais a gente em termos de cérebro, né? E o nosso pré-frontal, ele amadurece até os 25, 30 anos. Então, é como se fosse uma área cerebral que está em um processo de desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, se a gente pega um raciocínio antropológico, é como se a gente vem, ao longo dessas últimas décadas, sofrendo cisões e uma invasão do processo de desenvolvimento, tá? Então, a gente tem visto gerações que não conseguem entregar resultados intelectuais, cognitivos, como as gerações anteriores. E tem um dado interessantíssimo que mostra isso, que pela primeira vez, eu acredito que foi o ano de 2022... pela primeira vez na história, os filhos não conseguiram superar o QI dos próprios pais. Isso é um dado importantíssimo para se avaliar, não só na atmosfera da neurociência, da neuropsicologia, da medicina, mas também do ponto de vista social, antropológico, o que é que está acontecendo, que os nossos cérebros das gerações futuras não estão conseguindo encontrar isso. Eu gosto muito da conexão, né, dando continuidade ao raciocínio da doutora Valéria. Quando a gente diz que a atividade física é a neuromodulação natural, perceba que na fala da doutora Valéria ela posiciona que o alfa começa na região occipital e é como se ele fosse o start para todo o cérebro. Se ele começa na velocidade 11, ele vai reverberar velocidades superiores ainda maiores lá na frente. Se ele começa a 8, ele vai reverberar uma velocidade um pouquinho mais baixa. Mas quem é o regulador desse processo, que está aqui no sensório motor no meio do cérebro? É exatamente o sistema sensório-motor. Então, se você tem um treino regular, você começa a partir o seu beta dessa região, que começa numa velocidade X e vai ganhar velocidades que vão deflagrar a capacidade executiva cognitiva com uma velocidade muito interessante. Então, por exemplo, meus pacientes de TDAH, tome um banho gelado, frotação, tome um banho gelado de manhã, se aqueça, faça uma atividade física e vai estudar. E depois você me encontra o resultado. Então, assim, são coisas custo zero que está na vida de todo mundo, mas exige a força do hábito. Motivação é a amiga ingrata, ela só chega quando a festa está pronta. O que dá resultado é frontalizar, você dizer, eu vou fazer.
e montar uma estratégia. Por que é que eu vou fazer? Por que é que eu preciso fazer? Quais são as etapas que eu preciso executar e as ajudas, os instrumentos que eu tenho na minha mão para garantir que eu acorde pontualmente às 6h30, faça um treino de 1 hora, volte, me organizo, tomo um café da manhã, num pós-treino, e é o pré-treino do estudo intelectual e vou conseguir produzir melhor. Você não usar os instrumentos que estão no seu lado, né? E tem um ponto muito importante que nós estamos contextualizando aqui, que é o processo maturacional do cérebro. Então, nós temos 2 ritmos ainda importantes, que é o delta e o teta. O delta, ele é um marcador, geralmente nós produzimos quando estamos dormindo ou em sono profundo, em sonolência, ou quando você está viajando na tua mente. O TDAH é o viajado, né? De um modo geral. É aquele que está no mundo das ideias. Então, o delta e o teta são ritmos que vão te trazer muitas criatividades, né? Mas, dependendo da faixa etária, ele é um marcador de déficit de cognição, inclusive. Dependendo da faixa etária. Dependendo da faixa etária. E então, como é interessante isso, porque dá para medir, né, a velocidade de processamento cerebral. Do processo maturacional. Aonde que ele prevalece ou é só no momento de viagem? Então, ele vai prevalecer no sono. Nós acordados, a gente não tem que estar produzindo delta nem teta. Tá. A não ser que você está no momento, por exemplo, os artistas, né, eles têm muita criatividade, e nós vamos estar lá na região parietal, mais ou menos. Ou atletas quando entram naquela questão deles ficarem antes do jogo, tem um nome específico que eles se concentram e não podem sair, ficam ali só pensando no jogo. Eu acho que é concentração mesmo. Não, aí é um processo de imaginação criativa. Ele está antevendo o futuro de forma positiva como ele quer. Aí são atividades extremamente mais elaboradas. Envolve a força do alfa, envolve a força do beta. Pode ser chamado de ancoragem isso também. Tá. Ancoragem. E nesses ritmos, por exemplo, quando chega uma pessoa no consultório e que está dizendo que está entristecido, sintomas depressivos, e me faz lembrar de uma pessoa que eu atendi há uns anos atrás, que sofreu um acidente, caiu, teve um sangramento no cérebro, estava há 1 ano sendo tratada como depressão, porque ela não conseguia mais fazer o que ela fazia antes. E a marca dessa pessoa era o choro, uma pessoa de 45 anos. Então, todos os colegas, né, da psiquiatria, da neuro, os psicólogos, interpretavam como depressão. Mas ninguém nunca tinha visto a atividade elétrica do cérebro dela. Então, quando ela veio comigo, em que eu vi, ela tinha uma frequência delta predominante em todo o cérebro. Nossa, acordada com delta chorando. Quem tem delta chorando é criança. Bebezinho. Bebezinho. O bebê tem medo, tem segurança. Até 2, 3 anos de idade. Então, ela chorava e chamava o marido. Então, era um cérebro que ia em todas as regiões com 3 Hz, 2,5 a 3. Nossa. Então, ela sofreu uma involução do desenvolvimento pelo processo do sangramento no cérebro. Então, é uma reação inflamatória no cérebro por um problema externo. Entendi. Sim. Entende? E aí, o que se faz nesse caso? Aí, o que se faz nesse caso é cuidar desse processo inflamatório. Que vai desde um desmame de medicamentos que vão fazer mais a lentidão no cérebro, a uma reorganização da alimentação e o uso de algumas substâncias, né, naturais e possíveis de recuperar o cérebro, como o ômega 3, por exemplo. Agora, olha que incrível também nesse caso, né? Se você vai para qualquer manual de classificação da doença, captar sinais e sintomas, estão todos certos. Sim. Sim. Todos certos. A depressão, né? Todos certos. Tá lá, ela está embotada, crise de choro, desconectada, distante afetivamente. A questão é a causa, né? Exatamente. E isso foi uma das coisas que deixou assim, uma lacuna que me atormentava assim, nas madrugadas, porque eu nunca fiquei satisfeito com a ideia do diagnóstico baseado em sinais e sintomas. Até então se pensava assim, mas estamos tratando de subjetividade, você tem que captar a isso. Mas a subjetividade ela é construída por muitos viés, né? Inclusive do próprio paciente, e altera muito a partir do olhar do observador. Então eu ficava pensando que era necessário ter uma ferramenta que olhasse de uma forma pragmática e objetiva
para a subjetividade. Foi aí que nasceu a frase: a atividade elétrica cerebral é a última instância que pode ser medida, que está mais próxima das ideias, pensamentos, emoções, comportamentos, que são coisas que acontecem num alto nível de resolução temporal. O que é que significa isso? Você consegue ter uma resposta praticamente em tempo real, porque o delay só dura 300 milissegundos. É a terça parte de um segundo, é 3 vezes mais rápido que o piscar dos olhos. Então, né, é muito rápido, isso não dá nem para chamar isso de delay, porque isso não tem um valor significativo na forma como a gente vive e toma consciência das coisas. Então, quando você pensa nessa ideia da resolutividade temporal que a atividade elétrica traz e que você tem que correr atrás para ver as expressões que vão deflagrar lá no tipo de comportamento, de emoção, isso é incrível. Então, assim, a grande ambição hoje, eu gosto muito de dar o exemplo da ultrassonografia lá, do contexto médico de imagem, onde se tinha muita crítica a respeito daquelas imagens manchadas, preto e branco. O médico tinha que fazer um treinamento de muita destreza para conseguir interpretar as estruturas. Hoje a gente tem ultrassom 4D. Então, acredito sim que essa investigação de decodificação de código elétrico cerebral, o imagiamento cerebral, ele ainda está no começo, mas precisamos nos empolgar em relação a isso, porque um dia também pensamos que talvez fosse impossível assistir um vídeo, um canal de televisão pelo celular, até onde a internet conseguiria alcançar aquilo, na época que a internet era discada por bits de telefone. Tem um onde dado, nós estamos hoje, né? Tem um dado muito importante na nossa área, que é a paciência de ouvir. As consultas que são muito rápidas, há uma tendência do médico ou do profissional da saúde deduzir o que a pessoa está querendo dizer. E isso é muito perigoso. Porque você tem que ouvir, deixar a pessoa falar. E a partir daí você conduzi-la com perguntas para trazer algumas respostas. Mas eu não posso concluir para a pessoa. Agora, quando nós temos essa base desse conhecimento, dessa maturação cerebral, do neurodesenvolvimento, e você vai conseguindo encontrar na fala da pessoa os momentos que você vai encontrar no seu mapeamento, no seu imaginamento do cérebro elétrico. Então, é uma destreza. E você conseguir tirar o que há de melhor daquela história e como fazer. Perfeito. Eu gosto de dizer que o cérebro ele se identifica com você independente da vontade do dono. E é muito fácil tratar disso, né? Simpatia, antipatia, empatia, rapport. Então, quando você vai buscar nas bases das escolas, quando você vai buscar na base das escolas de psicologia o senso de humanização de vínculo e como acessar a emoção, e a gente está falando acessar o cérebro, acessar a mente inconsciente, essas bases precisam ser respeitadas porque há séculos elas estão aí. E a gente não pode perder essa referência. A diferença está em agregar valor. Então você melhora a sua escuta, você garante o vínculo, você tenta interagir com o cérebro daquela pessoa, mesmo que ela não esteja consciente de todos os vínculos, e a tecnologia te ajuda a enxergar isso. Então, a grosso modo, a gente já está tateando, engateando na ideia de transformar a atividade elétrica em imagem e som. Isso é incrível. Isso é incrível. Mas qual é a grande tentação? Você conseguiu ouvir o som do cérebro de alguém e Isso saber já, se isso isso, já. né, o que isso significa? Se é um cérebro que está deprimido, se é um cérebro, né, que está com falta de atenção. E os ruídos mentais o tempo inteiro. Sim. A neuronavegação é incrível porque ela abre perspectiva para diversas coisas. O que é neuronavegação? Isso. É você observar as reações cerebrais em tempo real, na medida em que a pessoa faça algo que pode ser considerado notável. Existe alguma imagem que a gente possa ver daquelas? Claro. Vamos lá. Mas vamos pensar assim, por exemplo, o protocolo do exame é você ficar pensando no que você quiser, né? Isso é uma imagem onde coloca
Essa é uma touca em neoprene que gera um certo isolamento elétrico. Esses pinos já não são mais os pinos de captação elétrica encefalográfica em conchinha. Ele tem um pino realmente em carbono, assim, que é um captador elétrico muito interessante. Esse aparelho foi desenvolvido na Rússia e ele é considerado o melhor do mundo hoje, porque ele, ao contrário, por exemplo, uma média de captação de elementos a cada 1 segundo num eletrocefalograma tradicional é de 156 amostras. Esse aí pega 4.000. Caramba, e ele foi criado na Rússia com o intuito de neuronavegação mesmo ou alguma outra coisa? Ele foi criado na Rússia. Os russos, eles têm, há muito tempo, eles têm a ideia e a expertise de buscar interpretação dos códigos eletrocerebrais. A Rússia tem uma história interessante, inclusive com o software desse aparelho, porque esse aparelho ele começou a ganhar evidência no mundo porque ele faz, através de uma inteligência artificial, ele faz uma leitura e uma retirada de ruídos do exame, porque o cérebro é um ambiente absolutamente ruidoso. A gente tem que ter consciência exatamente por isso, porque na mente inconsciente é uma explosão de muita coisa acontecendo. Tenta imaginar um estádio, todo mundo gritando, vibrando na final, e você ter que prestar atenção em cada pessoa que está ali gritando, vibrando. O cérebro é mais ou menos aquilo, é um ambiente extremamente caótico. Então a consciência serve para isso, para você dar foco e dar luz e prestar atenção em um ambiente específico enquanto você esquece temporariamente tudo que está acontecendo. E é uma técnica também, né, cerebral, que foi produzida pela inteligência superior, eu gosto de chamar assim, justamente porque você não tem como dar atenção a tudo. E a automatização disso também é muito interessante, ou seja, sua mente inconsciente faz várias coisas enquanto você pode ocupar o seu tempo em ser feliz, como respirar por você, bater o seu coração, fazer a autorregulação da temperatura da sua pele, contrair sua pupila, dilatá-la quando necessário e por aí vai. Imagine você ter que fazer isso conscientemente o tempo todo. Então, a automatização desses fatores nos permitiu viver a vida, curtir a vida. É por isso que o estado de saúde, ele é tão simplesmente a base de uma oportunidade, uma condição básica de higiene para você pensar no seguinte: estou sem dor, não estou gripado, não estou com alergia, não estou com dor de cabeça, estou com tempo livre, eu vou fazer o que para ser feliz? Essa é a pergunta todos os dias. Porque na medida que você passa vários dias sem criar nenhum fato novo em sua vida para ser feliz, você fatalmente vai adoecer, para criar um sentido negativo, para refletir sobre a possibilidade de criar o positivo logo depois. E não achem que o problema acaba aí, porque na verdade existe o terceiro nível, que é o pior de todos, né? Que é a ausência total de sentido. Por isso que eu gosto de brincar, a gente fala muito sobre isso, a doutora Valéria. O pior de todos os sintomas é a ausência, né? Então, muitas vezes você está tratando alguém que você precisa da neuronavegação, porque ele não sabe perceber que ele está melhorando. Não, parece que está tudo igual, você chega no consultório, e aí, tudo bem? Tudo normal. Normal como? Normal. Tá indo. Tá indo. Indo para onde, meu caro? Você está escolhendo o seu destino, qual é a sua bússola? Como é que tá a sua vida? Eu tô indo para onde? Você está indo para onde na linha do tempo? À medida em que a noite chega e o próximo dia aparece. Você está fazendo o que de sua vida? Essas respostas são as mais, vamos dizer, tristes, né? As mais tristes e as mais desconectadas, né? Perdeu o sentido. São tristes porque são desconexas. Né? Incrível isso. E aí você pensa o que a pessoa está fazendo que pode estar impactando isso tudo. Desde acordar, ao dormir, ao estar indo na vida. O que está acontecendo nesse sistema corporal que está prejudicando, que está alterando essa rota do desenvolvimento? Aí nós temos um grande conceito que vem da nutrição, vem da qualidade dos seus pensamentos, vem das suas vivências, o quanto que isso está impactando a maturação do cérebro. Então, hoje nós temos muitos alimentos extremamente industrializados, né? O excesso de açúcar. Eu costumo dizer que o açúcar é o pó branco legalizado. Então, o que isso está trazendo na qualidade dessa atividade elétrica do cérebro? Então, quando temos, nós costumamos dizer, em alimentos de alto nível inflamatório,
É claro que pode ser, isso lá de Hipócrates, já se dizia, né? O alimento, ou ele é veneno, ou ele é comida mesmo, ou ele é veneno, ou ele é seu remédio. Então, existem alimentos que fazem mal para determinadas pessoas. A laranja é saudável? É saudável, mas tem organismo que não digere, que não tolera, desenvolve reações que nós chamamos de antígeno-anticorpo, como se fossem reações autoimunes. Reage com uma imunoglobulina que se chama IgG contra determinado alimento que vai atacar o seu corpo. E isso desencadeia processos inflamatórios que vai impactar lá no cérebro. Então, muitas dessas pessoas passam a ter ritmos mais lentos no cérebro. Quem acorda pela manhã com muita dificuldade de levantar da cama, deu 7 horas da manhã, 8 horas da manhã e está sonolento ainda, não consegue despertar esse cérebro. Que chega no final da tarde ou no meio da tarde está morto, tem que fazer um esforço enorme. Você vê no rosto da pessoa que ela está se esforçando para manter-se acordado e para se manter produtivo, seja no ambiente de trabalho, seja na escola, em qualquer lugar que esteja. E à noite ele se liga. Eu era assim. E sabe o que funcionou para mim? E eu achava até que era coisa de energia. Porque todo mundo falava isso. É porque às vezes eu atendi um paciente no meio da tarde. E aí juro que às vezes eu pensava assim, eu não vou conseguir, eu vou dormir. Parecia que ia aquela coisa. E aí o pessoal falava assim, cobre o umbigo. É coisa de energia, não sei o quê. Mas o que funcionou foi cortar o glúten. Então. Eu tirei o glúten e eu nunca mais senti sono. É uma coisa impressionante. E se eu comer glúten, porque é difícil, né? Às vezes tem uma coisinha ou outra, não sei o quê. É impressionante como eu sinto sono à tarde. E esse sono pesado. Então, eu acho que talvez eu não tenha uma intolerância, mas meu corpo não processa tão bem a questão do glúten. Eu já vi hipersensibilidade. O Júlio, assim. Ele fala muito sobre a dieta para o tipo sanguíneo. E ele fala que o sangue O é um sangue que não digere legal o glúten. E foi por conta dele que eu cortei. Porque ele fala, faz um desafio e tal. Se você cortar e não ver diferença, volta. E aí eu falei, não custa nada, eu vou tirar por uma semana. E aí eu vi que, não existe energia nenhuma. Não existe gente elétrica, pensada, né? Gente que o ambiente carregado. É muito o que você faz com a sua vida que impacta diretamente, que você fica arrumando desculpa. E o que está acontecendo? O processo de industrialização, o glúten, o pãozinho de hoje, vamos pegar Não, mas não está só no pão, né? Esse que é o problema. Está em tudo. Está em tudo. Sim. Mas no Brasil, o trigo vem sofrendo. Tem na aveia. Eu nem genéticas. Sabia que a aveia tinha glúten. Tem na cerveja, gente. Não, cerveja eu não tomo, mas às vezes você compra um pacote de aveia e você fala, vou comer saudável. De manhã eu vou fazer um mingauzinho de aveia. Tá se entupindo de glúten. Precisa aprender a ler rótulo. Né? Que está lá. Então, a industrialização, o glúten, o trigo hoje é diferente do trigo de quando eu era criança. Né? O pãozinho que você compra, hoje, ele dura alguns dias sem ele ficar duro. Observa. Verdade. Tem processo químico ali. Certa vez eu atendi pessoas de panificadora, ainda jogam conservante dentro do saquinho para embalar. Sim. Por que fica na prateleira do mercado sem mofar? Lembra de um pão de uns tempos atrás? A fruta. Né? Então, o nível de agrotóxicos, da transformação genética, para poder dar conta de bilhões de pessoas no planeta. E até para você não estragar, tudo, né? É uma empresa, né? Antes de tudo. Informação então, é tudo. Assim. Se o teu produto estraga, tem uma alta periciosidade, você perde muito. Então, até dentro do próprio restaurante... para eles não compensa muito se você trabalha, então você tem que ter, de uma certa forma, segurar aquilo o máximo, porque a gente está pensando em lucro, né? Não deixa de ser uma empresa. Claro. E expansão da consciência é uma coisa incrível, né? Você chega para o paciente e começa a conversar, e aí ele nunca vai associar que ele comeu uma pizza, uma macarronada no sábado e está estourando de dor de cabeça na quarta-feira da semana seguinte. Aí você pega, por exemplo, a Denise Carreiro, né, nutricionista, tem mais de 20 livros publicados, uma sumidade, uma grande referência para nós, inclusive. Ela coloca que 200 gramas de glúten são 16 dias para desinflamar. Caramba! É um tabletzinho,
É um dadinho. Um suquinho que você comeu. É um dadinho, é isso. Um docinho que você comeu no almoço, Só né? que você comeu 3 pedaços de pão. O prazer é só na boca, né? Agora, depois... Aí, como convencer, né, muitas vezes uma comunidade de nutricionistas, até de médicos, a respeito dessa conexão do intestino com o cérebro? Ora, o intestino é a grande zona produtora de matéria-prima que vai cair na corrente sanguínea para alimentar o cérebro. Nós já sabemos que o cérebro tem um peso num adulto mais ou menos entre 1,5 kg a 2 kg ali, que recebe com prioridade, ou seja, primeiro vai para ele 30% de tudo que você come. Ou seja, o primeiro impacto é para o cérebro. Quando uma pessoa mostra sinais no corpo de processos inflamatórios, o cérebro dela já está inflamado há muito tempo. Só que o cérebro não sabe do cérebro. Ou seja, ele não tem uma estrutura neuronal sensitiva para ele mesmo. Então ele vai sofrendo, sem perceber que está sofrendo, cuidando da vida de todos os outros órgãos. Agora, não pensem vocês que quem está sofrendo são os gordinhos. Apenas. Não necessariamente. Porque não necessariamente. Você sabe qual uma das áreas mais inflamadas, das pessoas mais inflamadas, são os atletas. Atleta é inflamado. Pela quantidade de esporte? Pela quantidade de treino. Ele leva a quebra de fibras o tempo inteiro. Fibra muscular, posicionamento das articulações. As pessoas que exercem a profissão na dança, né, os dançarinos, as grandes companhias de balé do mundo inteiro, quantas horas por dia eles vão produzir a excelência? Os pianistas, todas as profissões do modo geral, em que você acaba fazendo com overtraining. Né? Você sabe quantas horas que precisa para você se tornar expert em algo? Sim, 10 mil, 10 não é? mil horas. 10 mil horas. Muito doido. E aí, já que a gente está falando desse tipo de estresse, né, que seria até um estresse muscular, no caso do atleta, articular, né, quer dizer, o corpo está sempre, nossa, ele machucou, deixa eu ir lá arrumar. E o estresse emocional e o impacto no cérebro? Total, porque ele vai começar a desencadear alterações nos níveis hormonais, né, no seu ciclo, que nós chamamos de ciclo circadiano, em que você vai ter liberação de cortisol fora da hora. Então, por exemplo, a pessoa passou um dia inteiro para resolver alguma situação, algum trabalho, ele não deu conta de resolver, ele vai levar isso para o sono à noite. Então, ele vai para a cama ruminando aquilo que ele não fez de dia. Isso é muito frequente na nossa população, com TDAH, com ansiedade, né? Então, ele não consegue cumprir a jornada diária e, com isso, há uma desregulação intensa do sistema de hormônios. Antigamente, quando nós estudamos sistema nervoso autônomo, nós estudamos mecanismos de luta e fuga. E os exemplos em livros antigos são os animais ferozes, né, aquele susto que você leva. Mas hoje o perigo está dentro da sua cabeça. Sim. É o seu boleto que você não tem dinheiro para pagar, é a conta do cartão de crédito. A apresentação da escola de trabalho, e o mais o absurdo, encontro com a menininha que você tá afim. Nath, e o mais absurdo que está acontecendo, eu sou pediatra, gente, eu venho da neuropediatria. Crianças de 3 anos de idade que já tem que aprender a escrever o nome. Quem disse que 3 anos de idade tem que estar usando papel e caneta para um letramento? Eu já vi mãe preocupada porque o filho tem 6 anos e ainda não sabe escrever, tipo, então, nem era assim, esperado. A criança hoje, ela já está sendo forjada ao estresse dentro do útero materno. Senso de urgência, né? Sim. Gigante. E tem que fazer o tummy tie e tem que não sei o quê. E aí as mães ficam desesperadas porque o filho fica de bruços, mas ele não vira, e o da fulana já vira, e não sei o quê. E aí o outro engatinha, não sei até onde, mas o outro não está engatinhando. E qual o grande outro problema na era moderna? É o uso dos eletroeletrônicos, a internet, o celular, o tablet que está na mão do menininho de 1 ano e pouco. A contaminação eletromagnética, ela é real. Ela a gente nem está falando do brinquedo em si, mas da contaminação. Da contaminação que chega pela internet. Então, o celular virou a babá do bebê. Né? A babá do menino de 1 ano e pouco, que você vai para o restaurante, ele tem que ficar quieto. Né? Então, e deixa eu perguntar uma coisa. complicado. Esse celular na mão,
né? Vocês que já têm acesso à neuronavegação, vocês conseguem ver essas ondas, né, cerebrais alteradas. Vocês já conseguem ver isso? Eu tenho um grande exemplo, assim, nós não temos uma pesquisa ainda com estudos prospectivos para mostrar isso, mas nós temos casos pontuais em que, quando é retirado, o quanto que modifica a vida, né? Então, vai sair agora um livro, um capítulo que eu escrevi sobre contaminação eletromagnética, e eu trago uma história de uma criança na pandemia, logo que voltou à escola presencial e que, infelizmente, as escolas foram para o computador, crianças que não tinham acesso passaram a ter que usar a tecnologia por causa da escola e por causa da pandemia. Esse menino não tinha acesso antes. E com isso, ele passou a ter um excesso de uso e não conseguiu se desvencilhar. É a mesma droga do pó branco, gente. Aquilo traz uma dependência real. Você não toda hora está pensando no celular, ou está pensando em alguém que mandou mensagem, ou o joguinho que ele tem que fazer. Então, a queixa, quando veio, ele estava nessa época já com 8 anos, é que ele não estava conseguindo aprender a ler, não conseguia ficar quieto na sala mais. Aí vai ver, ele chegava no consultório já com o celular na mão. Eu falei, eu só trato do seu filho se você tirar o celular. Ah, mas é muito difícil. Então, não tem como tratar. Mas aí ela conseguiu seguir as orientações e o garoto hoje modificou completamente. Até os níveis hormonais. Porque dentro da neuromodulação integrativa, eu vou associar o nome integrativo, porque não adianta você só neuromodular pensando no cérebro ou no corpo. Eu tenho outros parâmetros em que eu preciso integrar metodologias para eu poder entender esse ser humano que está diante de mim. Perfeito. Boa lembrança. Integração. Vamos olhar alimentação, atividade física, a vida, né? O sono, né? A relação com os pais, com os pais e com os pares, né? Vamos dizer assim. Então, o próprio pai e mãe hoje que está muito estressado, muito preocupado. E nós estamos diante de um cenário, eu gostaria de levantar isso. Todo mundo tem que ir para a universidade? Todo mundo tem que fazer as provas e para cursar algo? Onde estão os talentos? Existe um talento musical dentro de ti? Existe um talento da arte? Existe um talento de comunicação? Isso aprende na escola? De onde traz isso? Por que eu tenho que obrigar um menino a frequentar o ensino médio no tradicional de hoje? O ensino médio vai levar a quê mesmo, nos dias de hoje? Vestibular. Para fazer o quê? Faculdade. E para fazer o quê? Depois virar um trabalhador. Um trabalhador, mas isso garante que ele vai ter um trabalho? Ou que ele seja feliz. Ou que ele seja feliz. Mas a gente está o processo escolar, ele veio pela questão da Revolução Industrial. A gente criou e desenvolveu funcionários. Você, dentro de uma graduação de psicologia, você, em momento algum, aprende a administrar teu próprio consultório. E além de você não aprender nada de como captar clientes, ou seja, você não tem nada sobre venda, sobre marketing, sobre nada disso. Sobre gestão. Então, você não... Primeira coisa que você esbarra, você não tem como trazer o cliente até você porque você não aprendeu isso. Depois, quando você passa por um esforço absurdo e você começa a ter sua agenda, você não sabe nada de administração, e bem mais do nada que isso, de educação Nath. financeira, você não sabe nada. E bem mais do que isso. Eu estou diante de 3 neuropsicólogos aqui diferenciados, mas muito mais do que isso. As universidades estão atrasadas há mais de 40 anos. Ah, total. Muito. Nossa, total. Há mais de 40 anos. Então, aquele E o psicólogo... ensino médio também. E Então, você vai tudo, conversar com profissionais da área da tudo. saúde que são assim, ó. Então, não adianta Então, você pensar... traz uma ideia, você traz alguma coisa e o cara não aceita porque ele tem aquela formação rígida de que ele não pode olhar para uma outra vertente. Até agora que a gente fala de nutrição dentro de cuidado de saúde mental, agora que a gente fala de sono. Porque até então, não. E não é incomum que eu pegue paciente no meu consultório que eu fale assim, não sei o que, não durmo, não. Eu falo, e você conversou disso com o psiquiatra? Não me perguntou.
Não E não é não culpa. existe essa formação. É porque, Não existe essa realmente, se for formação. uma pessoa mais antiga, ela, coitada, se ela não ficar se atualizando, ela nem sabe, porque ela não foi existe essa desenvolvida a pensar formação dessa hoje. forma. Perfeito. Vamos colocar as outras imagens? Eu vejo como pedido de socorro quando a pessoa mostra essa percepção engessada. Porque ela está trazendo a verdade como foi dita para ela e ela absorveu como tal. E você está vendo A única forma de libertar esse indivíduo, porque ele está preso numa matrix e na cabeça dele só é aquilo, é fazer outras provocações e outras provocações, até que em algum momento você vai conversar não com ele, você vai conversar diretamente com o cérebro dele. Aí tudo muda. E pensar, ainda é formado, os profissionais são formados, inclusive na medicina, na escala de sintomas. Sim. Você está vendo a ponta do iceberg só. Eu fui uma das maiores prescritoras em Minas Gerais de psicoestimulantes. Né? Nos bastidores, as pessoas às vezes me chamavam de doutora Ritalina, tu lembra disso? Lembro. Tu lembra disso? Chegou o TDAH, Ritalina. Que bom que você se libertou. Então, assim, era um dos raciocínios mais críticos que eu fazia. Até quando essa criança vai tomar o remédio? O remédio, ele é muito bacana, tem aquele efeito imediato, algumas horas. Agora, muitos não têm, e quando interrompe o ciclo medicamentoso, ele volta ao patamar anterior. Então, como fazer com que o cérebro não perca o que ele está ganhando? E com remédio, classicamente, não existe isso. E eu comecei a ver isso já há quase 2010, 2009, que eu comecei a frequentar grandes congressos, né, na Europa. E comecei a ver o conceito disso que a gente faz hoje. Mas nós avançamos muito além disso. Então, fazer, por exemplo, o neurofeedback, que é uma técnica de treinamento voluntário do seu ritmo elétrico do cérebro, ele só vai funcionar se você tiver um olhar para esse corpo, disso tudo que nós estamos falando. E não adianta eu querer fazer um treinamento voluntário de ondas do cérebro se essa pessoa não sabe respirar, se essa pessoa não conhece o corpo, não conhece como ele funciona. E daí o imagiamento cerebral, quando chegou no nosso circuito, foi um descortinar. Eu não sei atender ninguém sem eu fazer esse imagiamento antes. Às vezes eu faço durante o processo e depois do processo. Você já pensou como recupera uma pessoa com AVC crônico? Será que pode recuperar alguma função num AVC crônico? Que nível de qualidade que essa pessoa tem? Então, aí é o nosso grande desafio diário. Eu lembro... Vamos trazer as imagens. Vamos, só deixa eu falar uma coisa do TDAH. Eu lembro que a gente teve recente com vocês num curso e eu imagino que essa tenha sido a sua história de algum momento dar bastante Ritalina porque era TDAH, tá aí. Você aprende, o médico aprende a medicar, Exato. fazer o quê? E aí você percebeu, e acho que essa é a diferença de um grande médico, que uma parcela desses pacientes também não respondiam a isso, porque é muito legal, é muito importante a gente ouvir o feedback, né, do paciente, não são todos que conseguem ouvir. E aí, depois, você teve todo esse, ou junto com isso, você teve todo esse conhecimento, até do imaginamento cerebral, para conseguir detectar, que você comentou com a gente, de que não existe um único tipo de TDAH, né? Que pelo imaginamento cerebral você consegue ver que alguns pacientes vão responder sim com a Ritalina e outros não vão responder. Hoje eu nem tenho mais esse conceito. Hoje, depois de tantas coisas que nós experimentamos e avaliamos, eu não acredito mais que o remédio, mesmo tendo subtipos lentos, o que está por trás dessa lentidão? Tem algo ali. Só que dá trabalho, gente. Quem está nos ouvindo? É muito fácil você ir numa farmácia e comprar qualquer remédio. Agora, é muito difícil e custoso, agora depende do seu ponto de vista, você mudar o seu estilo de vida. E ter sua vida de volta na sua rédea, ter seu cérebro de volta. Eu posso falar por mim. Eu tive diagnósticos disso um tempo atrás. Hoje eu não me vejo mais com nenhum momento disso. Eu não tomo nenhum remédio.
Só trabalhou com neuromodulação? Só neuromodulação, alimentação, cuidado do espírito, da minha alma e do meu corpo. Então, vamos mostrar para o pessoal entender o que a gente está falando de imagiamento cerebral. Não, vai para frente. Vai para frente. Para frente. Para frente. Cadê? Tem? Aí, dá para ver? Não, vai no outro. Essa imagem, por exemplo, é uma tomografia elétrica funcional em um sistema, um software chamado Loreta. Ele nos indica, inclusive, as áreas de funcionamento e de função que já foi determinada e mapeada lá atrás como Brodmann. E quando ela aparece esse pico, a gente já determinou uma faixa de frequência, né? Por exemplo, aí a gente está percebendo uma frequência alfa predominante na região pré-frontal. Então, fatalmente, isso vai gerar, por exemplo, uma atividade de um comportamento de lentificação, um comportamento de dificuldade de se concentrar, baixa dificuldade de tomar na tomada de decisão. Né? Existe um termo relativamente novo que se discute chamado brain fog, né? Que é uma espécie de interpretação de que você está com uma cortina de fumaças onde você não consegue ver com clareza e ter um raciocínio lógico a respeito daquilo. E que muita gente falou desse sintoma pós-Covid, né? Sim, então, teve uma entrada de onda alfa no pré-frontal sim. pós-Covid? Para algumas de pessoas? De ondas lentas, a gente pode lento. dizer. De ondas lentas, com marcadores inflamatórios, inclusive nessa região, porque naquela primeira imagem, por exemplo, você vê claramente... área 11. A gente pode ver que os nervos sensório, a parte gustativa e olfativa, quando você está com o Covid na fase aguda, você perde justamente porque essa estrutura neural está comprometida, porque está tão inflamada que ela não consegue dar o feedback da função. E, em linhas gerais, isso vai subindo um pouco mais, pega as áreas justamente de memória de curto prazo. E pessoas com Por isso que é o maior sintoma de todos, né? No pós-Covid, as pessoas não lembrarem, sei lá, onde está uma chave, um óculos, que isso é a memória do dia ali, é uma passa temporária. Memória rápida. Né? É uma memória Nesse rápida. exemplo que está aí na tela, ali está mapeado estão mapeadas as áreas 11 e 25. A área 11, ela é a área olfativa. Mas ela está associada a memórias traumáticas. Então, lixinho mental acumulado ali. Então, você vai ver na história, tem uma história de trauma envolvida. E, às vezes, não é um trauma, assim, tão escandaloso, cabeludo. É simplesmente, por exemplo, pode ser uma... Vocês conhecem pessoas que não conseguem falar em público? Um montão, né? Simplesmente pode ter sido lá na fase escolar, foi apresentar um trabalho e alguém riu dele, por exemplo. E aí ele ficou tão encabulado e tão envergonhado que ele brecou o desenvolvimento ali. Aí ele mantém um ritmo lento nessa área. Caramba. Entende? Entendi. Então, quantos que se apresentam... Pode ter beta em cima, mas você enxerga o alfa nesse lugar, é isso? Nesse lugar. Geralmente o beta dele está comprometido também. São pessoas que têm empresários com alta projeção, mas na hora que ele tem que apresentar algo num público ou para o grupo, ele se sente tão mal por dentro. Ele faz, mas por dentro ele está uma caldeira. Entende? Aquela ansiedade explodindo. E alguns brecam, não conseguem fazer. Sim. Né? Sim. Passando, por favor. Isso aí, é a imagem, que tá vendo? isso é a imagem que capta o potencial evocado cognitivo, né? Que é uma grande curiosidade, que a gente chama de EIPs, por assim dizer, né? Que é quando, por exemplo, em que áreas o cérebro vai responder a partir de um comando, né? A partir do momento em que você toma uma decisão. E qual o tempo para se tomar essa decisão? Espera-se que esse tempo aconteça em 300 milissegundos, que é a tomada da consciência. Quando você toma um susto que vai reagir em relação a alguma coisa, você tende a ter uma reação em 200 milissegundos, ou seja, um pouco mais rápido. E isso não é uma decisão consciente sua, né? Se você toma um susto, um barulho, alguma coisa, você precisa ter uma reação primária, é o teu sistema nervoso autônomo que decide fazer aquilo por você para lhe salvar, porque entende-se que há uma chance de você estar com algum perigo ali, de se machucar de alguma maneira, tá? Então, ali mostra o primeiro gráfico, é um adulto saudável, o desencadeamento das cores ali, dos potenciais de ação. No meio
é uma pessoa com esquizofrenia em que não consegue acessar. Tem uma lentificação, isso? Ele não consegue acessar os potenciais em milissegundos para ativação cerebral. E o outro é um transtorno positivo desafiador com estresse pós-traumático. Uma resposta mais lenta ainda, né? É. Ok. Positivo desafiador é o opositor, é isso? Opositor. Tá. O opositor. E aí, o que a gente está vendo? Isso é um movimento do comportamento elétrico cerebral na neuronavegação, né? E cada faixa cada frequência que você seleciona, essa imagem vai mostrar como ela se comporta ao longo do cérebro, né? Como ela se comporta. Então vamos deduzir, posicionar que isso seria a extensão e o nascimento de um ritmo alfa. Você vê claramente que ele nasce onde ele tem que nascer, mas ele está tendo um nascimento independente na região pré-frontal. E a coisa vai ganhando uma expansão tamanha que se conecta um com o outro, né? Então vamos dizer que aí a gente está olhando para uma pessoa que tem um alfa saudável e um alfa, por algum motivo externo, se desenvolveu que não é saudável, que pode ser eliminado por completo. Você vê que no final da imagem, ela mostra uma regressão ali do alfa pré-frontal e quando ela some completamente, o alfa saudável ele ainda se mantém. Então isso seria, de fato, uma espécie, né, fazendo uma analogia, de uma cirurgia elétrica cerebral, sem invasão alguma ao cérebro, mas há uma mudança específica no formato então, e no comportamento da onda. Então, ele tem onda alfa na região occipital, que era para estar em predominância lá, mas nesse caso teria ido para frente. Frontal. E aí, pós-neuromodulação ou integrativa... Sim. E é importante ampliar ainda mais o raciocínio, porque você pode ter vários tipos de alfa no seu cérebro, inclusive frequências que estão nascendo em um lugar que não era para nascer, independente do seu ritmo alfa saudável de base, como a gente chama, que é o caso da imagem ali. Você vê que ele nasce lá na frente sem uma conexão alguma com o alfa saudável, ele é eliminado e o alfa saudável se mantém ali, por exemplo, entende? Nesse então, caso isso seria aí, propriamente, ele deve ter um déficit da área sensório-motora que está permitindo essa invasão, essa infiltração. A gente gosta que é o de que chamar. Vocês comentaram, né? Que acho legal lembrar que quando a pessoa pratica atividade física ela fortalece isso. Qual que é a onda que é aqui? Seria... Vocês a chamam onda de sensório-motora, SMR. SMR, né? Onda sensório-motora. E aí ela faria um fechamento para impedir que a onda alfa venha para frente e atrapalhe. E mais que isso, ela dá um impulsionamento para garantir que as atividades beta cheguem com mais velocidade ainda no pré-frontal, né? Por isso que treinos de atividade física cardio, eles favorecem a cognição. Por que as crianças são agitadinhas? Porque estão muito paradas. As crianças, elas têm uma alta atividade motora até mais ou menos uns 6, 7 anos de idade. Então, ele está em processo maturacional do seu sistema muscular, esquelético. Então, eles tendem a ser mais ativos. A partir de 7 anos, começa a idade do letramento, que hoje, infelizmente, eles estão querendo antecipar isso, já antecipou para 6 anos, e escolas colocando com 3. Está queimando a etapa do desenvolvimento motor. Essa criança ela vai ter problemas. E também forçando essas crianças a ficarem quietas. Porque quando você trouxe a indagação, eu falei, porque eles estão muito parados, no sentido de que, assim, eles têm tido problema com relação a isso, porque não pode. Porque a pré-escola está colocando o menino para fazer pintar e tal. Mas cadê não a pode parte pular, não pode, né? Não pode e dentro de casa também não pode. Então, está interferindo num processo maturacional do cérebro. Entendi. Compreende? Que vai deflagrar em uma outra coisa mais complexa ainda, que é a capacidade de elaborar um problema, uma frustração, que é elaborado aqui na região pré-frontal, quando você tem a capacidade de frontalizar, racionalizar. Maturação. O cérebro amadurece de trás para frente. No corpo, você vê de cima para baixo. Um bebê primeiro olha, sustenta pescoço, descobre as mãozinhas, senta, engatinha e anda. É essa sequência. Tá? E isso é da evolução da escala humana. Então, mamães que têm costume... Eu acho que isso está diminuindo esse hábito, mas vocês lembram daquele voador? Os andadores? Agora, por que um bebê primeiro olha, né? Aqui atrás, né? Acabei de fazer essa ligação aqui. Lá atrás. Nossa, depois faz que ele olha, sentido, levando a cabeça, todo sentido.
Então, as mamães que usam os Descobre voadores, a mão, já tá elas estão queimando a etapa, ele não está pronto para dar passos. Então, pegar um bebê de 6 meses, 7, e colocar para ficar de pé num andador, num voador, ela vai queimar a etapa desse desenvolvimento. Entendi. E vai dar problema onde? Lá na alfabetização. Caramba. Entendi. Então, tá tudo muito interligado. Você não está fortalecendo essa área aqui para... Que deveria estar fortalecida e que você lá deveria... na pré-escola. E o Exato. governo tirou 1 ano da pré-escola. E que você deveria deixar as crianças correr, subir em árvore, colher frutinha no pé, né? Ter todo esse contato, que era uma coisa que antigamente era muito comum, né? Nossa, é muita coisa, né? Impactando. Uhum. Tem mais alguma imagem? Acho que a gente... Deixa eu ver, vai pra frente. E a orelhinha? Vamos falar da orelhinha? Vamos nessa, né? Falar um pouquinho de REAC, terapia. Vamos, acho então, importante. Porque já que a gente está falando de neuromodulação, a gente já descobriu que existe um padrão, né? E que ele, por conta da vida, em todos os sentidos, né? Desde esses erros que a gente faz no desenvolvimento da criança, dos estresses que vive, da comida, né, escolhida. Tudo isso tem impacto, então, nessa eletricidade. Na qualidade do pensamento. Na qualidade do pensamento, exatamente. Tudo isso tem impacto no nosso cérebro. E aí, vamos falar, então, o que é esse REAC? Vamos lá, doutora Valéria. Né, Miguel? REAC é uma metodologia de trabalho desenvolvida por 2 médicos italianos, Dr. Salvatore Rinaldi e sua esposa Vânia Fontani, que começou esse estudo lá na década de 80, final de 70 para 80. E eu tive a oportunidade de perguntar ao Dr. Salvatore por que ele desenvolveu essa metodologia. Igual quando eu perguntei para o Elrin, lá em Royal, sobre o Nexus, né? E o Dr. Salvatore responde para mim que ele gostaria... O desejo dele naquela época era de trazer um tipo de tratamento que não dependesse do externo. Então, ele passou a estudar a neuropsicopatologia adaptativa. O que é isso? Nós estamos imersos num meio com muitos contaminantes ambientais, com muitas coisas, disso tudo que nós falamos até agora. E como que isso impacta no desenvolvimento, na adaptação do seu organismo a isso. E ao estresse. O estresse é a base. Vocês sabem quais são as únicas emoções que o cérebro reconhece? São só 2. Amor, eu diria? Ou eu estou sendo muito romântica? Medo e alegria. Medo e alegria. O resto é derivado disso. Então, essas 2 emoções, elas estão onde? Traz aquela imagem de novo do amarelo, por favor, que a gente estava olhando agora. Aí. Não, aqui não dá para mostrar, né? Onde por cima tem um amarelo por cima e logo embaixo dele tem uma área específica ali que se chama circuito límbico das emoções. Tudo que nós vivenciamos, ele entra no cérebro por essa via. Pode tirar. Entra no cérebro por essa via. E a partir dali é que você vai começar a distribuir pelo seu cérebro e, em consequência, para o seu organismo. Como que eu vejo um acidente de carro, quando que eu vejo uma criança chorando, ou quando eu vejo alguém alegre. O que isso impacta no meu organismo? Então, é isso que esses gênios, Dr. Salvatore e a doutora Vânia, foram estudar como fazer com que o seu organismo se autorregule. E ele conseguiu colocar isso dentro de uma metodologia, dentro de uma inteligência, de um equipamento em que pudesse despertar o seu sistema. Então, tem esse nome, Radioelectric Asymmetric Conveyor. Ele emite uma radiofrequência para o ambiente e não é para o seu corpo. E a anteninha do aparelho, ele desperta o seu sistema. Então, é como, por exemplo, nós estamos aqui nesse ambiente controlado, silencioso,
escuro, iluminado, o teto é preto, todo para criar um ambiente de concentração no qual nós estamos aqui e produzindo as nossas ideias. Se por algum motivo algo ali fora explode, um barulho imenso, você vai despertar o seu sistema nervoso. Lá atrás, quando nós estudávamos o mecanismo de luta e fuga, sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, essas ondas radioelétricas desse aparelho, ela desperta, mas ela não introduz em você. Então, ela faz com que o seu próprio organismo encontre as pistas para se organizar. E o primeiro que é feito é como você alinha essa adaptação ao meio, ao estresse, a tudo que a gente vive, ele leva a uma dismetria. Dismetria é a métrica do corpo, das duas metades do corpo, elas vão ficando diferentes ao longo do tempo. Como assim, doutora Valéria? O corpo vai ficando desalinhado. Algumas pessoas precisam até colocar uma palmilha, porque o corpo está torto, o pé não está igual do outro. Onde está acontecendo isso? No sistema nervoso. No sistema nervoso. Está se adaptando ao meio. O calçado errado, o chão, né? As dores, a postura. Agora a gente sentado grande parte do dia, sem exercício. O corpo vai se adaptando. A diferença sutil dos comandos da atividade elétrica que vai tensionando um hemisfério mais do que outro, tensionando uma musculatura mais do que outra, e essa diferença sutil, ao longo dos anos, vai fazendo uma mudança que se torna significativa em algum momento. E é uma mudança na energia bioelétrica celular. Todas as células do organismo emitem atividades elétricas, potenciais de ação. Então, essa adaptação ao meio, ela vai alterando essa energia bioelétrica da célula. E esse equipamento que o Dr. Salvatore criou na década de 80 e vem aprimorando ao longo das décadas, né, até o momento atual, ele vai despertando o organismo para fazer uma reorganização da atividade bioelétrica endógena. Eu não emito nenhuma corrente externa, diferente do TDCS, diferente da TMS. TDCS eu vou estimular em hertz, em frequências, em miliamperes. Eu estou emitindo uma corrente elétrica. O REAC não, ele não emite corrente elétrica para você, ele faz com que o seu organismo se organize. Deixa eu tentar fazer uma metáfora bem leiga. Se esse aqui fosse o meu corpo não adaptado, as tecnologias que existiam antes, elas precisavam criar um estímulo. Ei, se arruma. Isso. E o REAC, ele fala, ei, arruma. Acorda. E aí ele consegue despertar o seu sistema. O sistema para ele se reorganizar. Do ponto de vista elétrico. Do ponto de vista elétrico, Porque lembrando que toda aquela rede neuronal que vocês estavam falando, né? Nosso corpo é uma rede que se comunica por eletricidade, por química, enfim. Mas o REAC, ele trabalha essa parte elétrica. E o nosso grande desafio hoje é medir isso, porque não é mensurado também. O Dr. Salvatore está anos-luz à nossa frente. Ele é um gênio. Na Itália, eles têm uns 50 protocolos, 20 em uso. No Brasil, ele libera bem aos poucos. Né? Durante muito tempo, existiram só apenas 2 protocolos. E tem um ano e meio a 2 que ele liberou alguns outros protocolos para o Brasil. Então, o negócio está muito mais avançado lá de quantidade de tratamento do que o que tem aqui. Do que nós temos aqui. E o incrível de se falar também é que, durante muitos anos, se teve uma noção de que a atividade elétrica do cérebro ela precisava ser visível, palpável, em potências consideradas ali numa frequência de microvolts. Mas o trabalho do REAC, ele lida com uma atividade muito sutil, com uma frequência e uma potência muito mais baixa. E é aquela velha história de que muitas vezes o menos é mais, né? Então, a gente precisa ainda muito trabalhar nessa lógica, como se fosse um mergulho mais profundo, para entender o que acontece e que nível é esse que o cérebro trabalha em potências absolutamente baixas,
Mas são potências sutis que geram e reverberam resultados grandiosos lá na frente. A gente ainda, para essas frequências baixas, não são todas que a gente consegue medir ainda, é isso? Sim. Ou já consegue? Na verdade, tem aparelhos, por exemplo, já existem aparelhos que conseguem fazer um espectro abaixo de 1 microvolt, que já é muito baixo. Né? O próprio Nexus trabalha com isso, né? Com essa loja. Abaixo de 0,5 Hz. Já consegue. Slow Cortical Potential. Exato. Então, existem equipamentos que vão atuar. Vamos imaginar, você tem um emaranhado. Um emaranhado. No meio dos emaranhados, tem coisinhas miúdas que a gente não consegue acessar ali. Então, as ondas muito lentinhas são o que está lá por baixo. Uhum. Né? E é uma potência cerebral extremamente lenta, mas que ela atrapalha o desenvolvimento. Uhum. Principalmente porque você tem que pensar em pequenas potências vezes milhões e trilhões de células trabalhando na mesma lógica. Então, quando você multiplica isso, o resultado é muito grande. Exato. O inverso é verdadeiro, né? Se sabe muito pouco ainda e é um universo muito inexplorado as velocidades gamas, que são velocidades altíssimas de baixíssima potência. E essa gama, então, a gente não falou, que horas que ela aparece? Pois é, a velocidade gama ela aparece só depois das velocidades betas, geralmente são velocidades acima de 50 Hz, 45 para cima. Nossa, o beta é bem alto. E o que é um Hz, né? São 45 pulsações, vamos imaginar, 45 Hz que ainda está ali no limiar entre beta e gama, onde a cada 1 segundo 45 pulsa 45 vezes, é uma coisa muito forte, muito forte. Tá? Então existe esse universo ainda a ser explorado. É como se a frequência de delta até beta é um espectro mais fácil de se enxergar. Estamos aqui no planeta Terra, solar. Quando você pensa em gama, você já está em um universo absolutamente novo. Eu vou fazer uma metáfora. A gente só sabe que existe. Eu vou fazer uma metáfora e vocês arrumam essa metáfora. O Braulino é o mestre das metáforas. Pode ser? Vamos então nessa. Eu imaginei assim, vamos pensar numa grande mansão. A mansão é nosso cérebro, com muitos quartos, tá? Palácio de Versalhes, assim, muitos dormitórios. Em cada dormitório existe um monte de gente dentro que canta numa frequência. Perfeito. Tá? Então existe o quarto 1, que canta numa frequência, eles cantam na frequência beta, tem o outro quarto aqui que canta em alfa, tem o outro aqui no meio. Então, são vários quartos cantando em algumas frequências. E tem quarto também que canta em frequência tão baixinha que a gente tem muita dificuldade de ouvir, mas eles estão cantando. Então, a gente põe na parede, põe o ouvido, ainda não estou ouvindo, mas não significa que não estão cantando. Estão lá e eles... Somando tudo isso, é uma zona. Todo mundo cantando, né? Tem uns mais baixos, mais altos. Tá todo mundo cantando. Perfeito. Então, isso seria um resumo do que a gente está falando, do que acontece no cérebro. E aí, conforme vai passando... Né, desde que a gente está na concepção, né, tá dentro da barriga da mãe, até a idade que a gente tem hoje, aconteceu 1 milhão de coisas na nossa vida. Os problemas... ou também os não problemas, né? As felicidades, o que a gente come, o que a gente não come, que influencia essa galera. E pode ser que isso tire aquele canto que, de alguma forma, era para estar uníssono, mesmo em frequências diferentes, e, de repente, a gente começa a ter uma bagunça lá de funcionamento, né? Alguém desafina aqui, o outro ali... O REAC é o sino que toca na igreja. Exato. O REAC seria, então, o sino que toca e que todo mundo lembra como que funcionava antes. Exatamente. E aí a gente tem... E aí todo mundo tem a obrigação de se autorregular. Se autorregular. Não tem, cara, nada que arrumar na sua metáfora. Tá perfeito. Eu posso acrescentar em dizer que o ritmo alfa provavelmente seja os cantadores da cozinha dessa casa. Só isso. Perfeito. Muito legal. Gente, muito, 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 muito obrigada. Foi esclarecedor demais. Muito legal ter vocês aqui. Se quiserem deixar a rede social aí para o pessoal segui-los, fiquem à vontade. Pode deixar, deixa eu só falar antes.
Quero agradecer muito a presença, que eu vou falar que é ilustre de vocês aqui, porque vocês têm uma missão e a gente está junto com vocês nessa. Tanto que a gente está aqui para conhecer cada vez mais, para poder explorar e poder dividir com as pessoas, favorecer, né, a saúde delas, a felicidade delas de volta. Então, estamos muito felizes que vocês cruzaram o nosso caminho, a gente cruzou de vocês. Obrigada por ceder o tempo de vocês para essa missão. O nome disso é sincronicidade. O universo se movimenta milimetricamente para que as pessoas que estão na mesma frequência possam se encontrar. No que ele acredita, mesmo que eu. Então, podem dizer a rede social de vocês e tudo mais. Um abraço para vocês, habitantes do planeta Terra e os visitantes também, quem sabe. Dizer que meu nome é Braulino Peixoto, neuropsicólogo, e lá no Instagram vocês me encontram, @BraulinoPeixoto. Um abraço a todos, até a próxima. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, falando para o público que lhes procuram, né? A sincronicidade é bastante elevada. Eu sempre digo, se nós estamos procurando o bem para uma pessoa, o universo se encaminha para nos unir nisso, né? Eu sou Valéria Modesto, eu sou neuropediatra, cientista, pesquisadora, escritora, e vou deixar a minha rede social, que é o libertare.neurologia. Sejam muito bem-vindas à nossa rede. Muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal.